No interior de um pequeno vilarejo nos anos 90, onde todos se conheciam e as fofocas corriam mais rápido que o vento, vivia Jorge, um lavrador jovem, alto, forte e de uma beleza que chamava a atenção por onde passava, mas que, por causa das roupas simples e da vida humilde, era constantemente subestimado pelas pessoas ao seu redor, principalmente pelas moças da região, que sonhavam com homens ricos, donos de fazenda e caminhonetes novas, e não com alguém que chegava sempre com as botas sujas de terra e a camisa surrada do trabalho pesado. Naquela mesma semana, o vilarejo se preparava para o baile mais esperado do ano, uma festa que reunia todos da região e onde muitos romances começavam. E Jorge, mesmo já acostumado com os olhares de desprezo, decidiu que naquele ano seria diferente. Ele tomou coragem, vestiu sua melhor roupa, simples, mas limpa e bem passada. Ajeitou o cabelo, respirou fundo e seguiu até o salão, com o coração cheio de esperança de finalmente ser visto além da aparência humilde. Mas o que ele não imaginava era que aquela noite marcaria sua vida de um jeito que ele jamais esqueceria, porque assim que entrou no salão, algumas moças começaram a cochichar e rir baixinho, olhando para ele de cima a baixo, como se sua presença ali fosse quase um absurdo. E mesmo assim, tentando ignorar aquilo, Jorge caminhou até o centro do salão, quando a música começou, decidido a chamar alguém para dançar. Mas bastou o primeiro convite para que ele sentisse, mais uma vez, o peso da rejeição que sempre carregou. A primeira moça que Jorge convidou para dançar nem sequer tentou disfarçar o desprezo. Olhou para ele, deu um sorriso torto e disse que estava cansada, mesmo estando claramente esperando alguém melhor aparecer. Ele tentou não se abalar, respirou fundo e foi até outra, que dessa vez riu abertamente antes mesmo que ele terminasse o convite, chamando a atenção de quem estava por perto. E logo os cochichos começaram a crescer pelo salão. Algumas diziam que ele não sabia o seu lugar. Outras comentavam que um homem como ele jamais conseguiria conquistar uma moça dali. E a cada nova tentativa, a rejeição vinha mais dura, mais fria, mais humilhante. Até que uma delas, querendo aparecer para as amigas, falou em voz alta que preferia dançar sozinha a ser vista com um lavrador pobre como ele. E aquilo ecoou pelo salão como um tapa no rosto de Jorge, que ficou parado por alguns segundos, sentindo o peso de todos aqueles olhares sobre ele. Alguns com pena, outros com puro deboche. O sorriso que ele tinha ao chegar já não existia mais. Seus olhos agora carregavam um misto de vergonha e tristeza, e naquele momento ele pensou em ir embora, abandonar tudo e nunca mais voltar a um lugar onde claramente não era bem-vindo. Mas, antes que pudesse dar o primeiro passo em direção à saída, algo inesperado aconteceu. Alguém que estava observando tudo em silêncio decidiu se aproximar, mudando completamente o rumo daquela noite, que parecia perdida. Do canto mais simples do salão, onde quase ninguém prestava atenção, Elisa observava tudo em silêncio. Ela era diferente das outras moças. Tinha uma beleza delicada, um olhar doce e um jeito humilde que refletia sua vida simples. Filha de costureira, acostumada a ajudar em casa desde pequena, Elisa não se impressionava com roupas caras ou status. Ela enxergava as pessoas pelo que carregavam no coração. E ao ver Jorge sendo humilhado daquela forma, algo dentro dela apertou, porque ela sabia exatamente como era ser ignorada e julgada sem motivo. Então, antes que ele fosse embora, ela tomou coragem, ajeitou seu vestido simples e caminhou até ele, chamando sua atenção com uma voz calma e firme, perguntando se ele ainda queria dançar. Jorge ficou surpreso. Por um momento, até achou que era algum tipo de brincadeira, mas ao olhar nos olhos dela, viu sinceridade, algo que ele não tinha encontrado em ninguém naquela noite. Ainda meio sem acreditar, ele aceitou, e quando os dois começaram a dançar, o salão inteiro pareceu mudar. Os cochichos continuavam, mas agora misturados com olhares de surpresa e até um certo incômodo, porque ninguém esperava que justamente a moça mais simples tivesse coragem de fazer o que nenhuma outra fez. E enquanto dançavam, Jorge começou a se soltar,
Pela primeira vez naquela noite, ele sorriu de verdade, e Elisa também, como se ali, no meio de tantas críticas e olhares tortos, tivesse surgido algo leve, verdadeiro e inesperado. Algo que começava pequeno, mas que carregava uma força capaz de mudar tudo dali para frente. Enquanto Jorge e Elisa dançavam, o clima no salão começou a mudar de forma silenciosa, mas evidente. As moças que antes riam agora observavam com olhares atravessados, algumas incomodadas, outras claramente arrependidas por terem recusado um homem tão bonito e educado como ele. Porque, apesar das roupas simples, Jorge tinha presença, tinha postura, e agora, sorrindo ao lado de Elisa, parecia ainda mais atraente. Os homens também começaram a comentar, dizendo que ele tinha sorte, enquanto algumas mulheres cochichavam, tentando entender o que Elisa tinha visto nele. Mas Elisa não se importava com nada disso. Ela apenas aproveitava aquele momento simples, porém verdadeiro. Durante a dança, os dois começaram a conversar. Jorge contou com um pouco de timidez que sempre foi tratado daquela forma e que já estava acostumado a ser ignorado. Elisa, com um olhar compreensivo, disse que nem sempre as pessoas enxergam o que realmente importa e que, às vezes, o valor de alguém está escondido onde poucos têm coragem de olhar. Aquilo tocou Jorge de um jeito diferente. Era como se, pela primeira vez, alguém realmente o visse. Quando a música terminou, ele não quis se afastar. E ela também não. Eles continuaram conversando, rindo, como se já se conhecessem há muito tempo. Só que, do outro lado do salão, os olhares já não eram mais apenas de desprezo. Agora, começavam a se transformar em inveja. E aquilo ainda estava longe de terminar. A presença de Jorge ao lado de Elisa começou a incomodar de verdade algumas das moças do vilarejo, principalmente aquelas que o haviam rejeitado minutos antes. O que antes era deboche, agora se transformava em um desconforto difícil de esconder. Algumas tentavam disfarçar, mas não conseguiam parar de olhar, porque quanto mais Jorge sorria, mais ficava evidente que ele não tinha nada de inferior, muito pelo contrário. Sua postura, seu jeito respeitoso e a forma como tratava Elisa chamavam a atenção. E isso despertou algo que ninguém ali gostava de admitir: arrependimento. Duas das moças que haviam rido dele começaram a se aproximar, fingindo naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Uma delas até tentou puxar conversa, elogiando sua aparência e perguntando se ele queria dançar outra música. Mas Jorge, dessa vez, não era mais o mesmo homem inseguro de minutos atrás. Ele olhou para Elisa antes de responder e, com calma, disse que já estava acompanhado. Aquilo caiu como um balde de água fria nelas. Pela primeira vez, foram elas que sentiram o gosto da rejeição. Diferente das outras, Elisa não se abalou. Ela apenas segurou a mão de Jorge com mais firmeza e, naquele gesto simples, mostrou para todos que não estava ali por aparência, nem por status, mas por algo muito mais forte. E foi exatamente nesse momento que algo inesperado começou a vir à tona. Algo que faria todo aquele vilarejo engolir cada palavra dita naquela noite. Enquanto os comentários maldosos ainda ecoavam pelo salão, um homem bem vestido entrou no local, chamando a atenção de todos. Era conhecido na região por trabalhar com compra e venda de terras. Alguém respeitado e que raramente aparecia em eventos simples como aquele. Assim que seus olhos bateram em Jorge, ele abriu um sorriso largo e caminhou direto até ele, sem hesitar. O salão inteiro ficou em silêncio. O homem o cumprimentou com entusiasmo, chamando-o pelo nome e perguntando por que ele ainda não tinha ido resolver os assuntos da fazenda maior que havia herdado recentemente, mencionando contratos, terras produtivas e um valor que fez muita gente arregalar os olhos. Naquele instante, tudo mudou. As mesmas pessoas que minutos antes riam, agora se entreolhavam, surpresas, tentando entender o que estava acontecendo. Jorge, um pouco constrangido, tentou desconversar, mas já era tarde demais. A verdade tinha vindo à tona. Ele não era apenas um lavrador humilde, como todos pensavam, mas o herdeiro de uma grande propriedade que preferia viver de forma simples,
trabalhando com as próprias mãos. O impacto foi imediato. As moças que o rejeitaram ficaram visivelmente abaladas. Algumas levaram a mão à boca, outras desviaram o olhar, envergonhadas. O arrependimento agora era impossível de esconder, mas, no meio de tudo aquilo, Jorge não parecia interessado em impressionar ninguém. Seu olhar continuava voltado para Elisa, que permanecia ao seu lado, tranquila, sem mudar sua expressão em nenhum momento. E foi ali que todos perceberam algo que antes não tinham entendido. Ela foi a única que ficou, sem saber de nada. Isso mudava tudo. Depois que a verdade veio à tona, o clima no salão nunca mais foi o mesmo. As pessoas que antes julgavam agora tentavam se aproximar, mudar de postura, como se pudessem apagar o que fizeram minutos atrás. Algumas das moças chegaram até a pedir desculpas. Outras tentaram se mostrar interessadas. Mas Jorge já não se deixava enganar. Ele havia entendido, de uma vez por todas, quem realmente valia a pena. E essa pessoa estava bem ao seu lado. Elisa, mesmo depois de tudo, continuava sendo a mesma. Simples, tranquila e sincera. Ela não demonstrou surpresa com a revelação, nem mudou seu jeito de tratar Jorge. E foi isso que mais tocou o coração dele. Porque ali não existia interesse, nem aparência, nem status. Existia verdade. Naquela mesma noite, ainda sob os olhares de todos, Jorge segurou a mão de Elisa e a convidou para sair dali. Eles deixaram o salão juntos, sem precisar dizer mais nada. O que começou como uma noite de humilhação, terminou como o início de uma história que ninguém ali esqueceria. Com o passar do tempo, Jorge assumiu suas terras, mas nunca deixou de ser o homem simples que sempre foi. E Elisa seguiu ao seu lado, agora não apenas como a moça que o acolheu, mas como a mulher que conquistou seu coração quando ele mais precisava. Os dois construíram uma vida juntos, baseada em respeito, parceria e amor verdadeiro. Já aqueles que riram ficaram com o peso do arrependimento e com a certeza de que perderam a chance de conhecer alguém de valor. Porque no fim das contas, quem enxerga só a aparência nunca entende o que realmente importa. E naquele vilarejo, por muitos anos, ainda se comentava sobre a noite em que o lavrador foi rejeitado por todas, menos por aquela que mudou tudo. E você? Teria feito diferente naquela noite ou também teria julgado pelas aparências? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E se você gosta de histórias assim, já se inscreve no canal, porque isso ajuda demais e você não perde as próximas, que estão ainda mais emocionantes.